Olá, meus amores, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente nas turmas do 5º ano para dar uma aula para vocês de língua portuguesa e o assunto, olha, esse que está aqui, ó, artigo de opinião. Você gosta de dar a sua opinião? E você já imaginou escrever essa sua opinião e transformá-la em um artigo? Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso hoje? E aqui no chat comigo está o professor Givanilson Soares. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, professora. Já estou por aqui e não estamos sozinhos, não. Ainda bem, né? Tem gente aqui com a gente. Ah, eu gosto é assim também. A Agatha já está dando bom dia, a Anne também. Ah, já gostei, porque hoje tem muita coisa para perguntar aqui. Então já tem gente aí para conversar comigo. E aqui também, para a gente transformar a nossa aula um pouco mais acessível, a gente tem a nossa intérprete maravilhosa, que é a Késia. Seja muito bem-vinda. Então, gente, opinião. Já deram a sua? Eu já dei a minha. Já deu a sua, professor Givanilson? Já, sempre. Então, gente, quando a gente está falando aqui de artigo de opinião, a gente tem que entender o que era essa opinião. Opinião, muitas vezes, não está baseado em um artigo científico. Opinião está, muitas vezes, atrelado a um achismo. É o que eu acho. Por isso que a gente diz que é uma opinião da pessoa. Então, olha só. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor ou a autora, dependendo de quem escrever, tá? Apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Entenderam alguma coisa? Essa charge aqui é perfeita. Olha só e observa. Aqui eu tenho um homem dizendo que o número que está no chão é o número 6. E do outro lado, eu tenho um outro homem dizendo que o número é 9. Na sua opinião, é 6 ou 9? Na sua opinião, professor Givanilson Soares, é 6 ou é 9? Eu colocaria como número 9, né? Acho que tem mais, uma quantidade maior, eu vou pelo 9. Eu acho que é 9. Gente, aqui, o que a gente observa? Que varia de acordo com a visão das pessoas que estão analisando essa imagem. Se eu estiver olhando desse lado de cá, eu vou achar que o número é 6. Mas se eu for andar aqui, eu vou até andar hoje no estúdio. Eu estou vindo aqui, ó, pro lado de cá, eu vou olhar nessa ponta de cá, eu vou dizer que é 9. Então, isso fala muito sobre os artigos de opinião. É a visão que aquela pessoa tem sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo. E isso a gente observa bastante. Então, onde é que a gente encontra esses artigos de opinião? Vocês têm alguma dúvida disso? Disseram alguma coisa aí, professor? A Anne e a Agatha estão dizendo aqui que pode ser qualquer um dos dois. É verdade. Botei até aqui na imagem. Pode ser qualquer um dos dois, dependendo do ponto de vista da pessoa, né? Então, Ana e Agatha, vocês sabem onde é que a gente encontra esses artigos de opinião? Difícil? Não, né? Bem fácil a gente encontrar artigo de opinião. Olha, a gente encontra em jornais. Muito comum a gente ter aquela opinião ou ter uma carta editorial falando tanto em jornais, em revistas sobre determinado assunto. Na internet é o que mais tem, gente dando opinião. Olha, bastante. Em blogs especializados também a gente encontra esses artigos de opinião. A gente encontra nos rádios, aqueles programas de rádio que as pessoas estão lá dando as suas opiniões. Na TV também encontra artigos de opinião, tá? E até em folhetins. Isso é muito comum. Então, a gente percebe aí que a gente está encontrando aonde? Em locais que são meios de comunicação. Principalmente meios de comunicação de grande massa é que a gente consegue encontrar esses artigos de opinião. Então, vamos ver um pouquinho quais são essas características desse artigo de opinião? Olha só. São textos escritos em primeira e em terceira pessoa. Por que em primeira e terceira pessoa? Vamos lembrar, ó. Eu, tu e ele. Então, está falando a primeira pessoa é eu e a terceira pessoa é ele. Então, estou dizendo aqui, eu acho, ele fez. Olha só,
Entenderam por que a gente utiliza primeira e terceira pessoa? Também, olha, usa da argumentação e da persuasão, porque o interessante aqui é que eu consiga que você aceite aquilo que eu estou falando. Então, eu vou tentar lhe persuadir para que você escute o que eu estou falando ou que você leia o que eu escrevi e acredite no que eu estou falando. Essa é a ideia. Também, ó, geralmente são assinados pelo autor, que deu lá a sua opinião, e, como a gente falou antes, são vinculados nos meios de comunicação, principalmente nos meios de grande massa, tá? Tem mais característica, olha, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, porque tem que ser uma linguagem clara. Eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Eu não posso florear bastante e ninguém vai entender. Se eu florear muito, porque florear significa isso, você escrever muitas coisas ali que a pessoa não vai entender nada, não vai servir de nada, gente. Então, eu preciso que você entenda. Olha só, abordam temas da atualidade. Eu não vou falar porque que o bonde parou de existir no Recife, não é, professor Giva? Pois é, não tem como a gente dar uma opinião sobre isso. Mas eu posso dar uma opinião se eu acho importante que o WhatsApp seja uma ferramenta de comunicação para a escola ou não. Ou eu posso dar a minha opinião se eu acho que o telefone celular pode ou não ser utilizado pelos estudantes na escola. Então, isso é um tema bastante atual. São discussões que a gente tem até hoje sobre essas temáticas. E olha só mais o quê? Possuem títulos polêmicos e provocativos. Por que será? Porque ele quer chamar a sua atenção. Ele quer que você pare o que você está fazendo, escute ou leia aquilo que ele colocou. Então, eu posso colocar assim, ó. Celular atrapalha a aprendizagem infantil. Vai chamar minha atenção. Eu como professora, vou querer lá saber por que o celular atrapalha. Apesar que não vai ser um termo científico, mas vai ser a opinião de uma pessoa, será que essa pessoa está gabaritada para falar isso? Tudo isso a gente leva em consideração. E último ponto, ó, contém verbos no presente e no imperativo. É como se estivesse dando uma ordem. Imperativo é aquele que dá ordem. E o verbo no presente são por quê? São coisas atuais que acontecem nesse momento na nossa sociedade. Tá certo? Então, vamos entender também agora um pouco como é que é a estrutura desse artigo de opinião? Tem umas estruturas interessantes. Ó. Tem a introdução, que ali eu estou expondo, que eu apresento o tema, que vai ser discorrido ali no meu artigo. Eu tenho que fazer uma introdução simples e interessante. Porque nesses 2 primeiros minutos de leitura, professor Givanilson, que se você não gostar do meu artigo, você não lê mais. Já muda, a gente já passa... Se não tiver ali de acordo com o que a gente está pensando, né? A gente já descarta, né? Já descarta. Também, olha, mas o quê? O desenvolvimento, que é a interpretação do meu artigo, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Naquele momento ali, eu vou dizer para você por que você pode ou por que você não pode utilizar o telefone em sala de aula. Então, é ali que eu vou usar meus argumentos. E eu vou tentar ali persuadir para que você use ou que você não use. Então, a conclusão, que é a opinião final, é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Por exemplo, se eu não quiser que o celular seja utilizado, eu digo de maneira simples, ninguém entra com o celular na escola. Mas se eu quiser que o celular seja utilizado, eu digo... Todo mundo entra com o celular na escola para facilitar o trabalho dos professores. Não estou dando opinião aqui, eu só estou dizendo o que pode ter, tá certo? Porque esse debate a gente já teve aqui, não foi, professor Givanilson? Já, a gente já teve com... Vou lembrar Marieta, não foi? E Pâmera. Lembro. E eu ri bastante, que eu assisti ele todinho. Querem ver? Vão lá no nosso canal do YouTube que vocês vão assistir esse debate ímpar. Então... Vamos ler um trecho de um artigo de opinião? Porque eu já falei bastante, né? Já disse bastante como é que é, já citei as características, mas agora vamos ler para a gente ver? Então, escuta aí esse artigo, olha só. Todo mundo é igual. Existem algumas pessoas que acham que uns são melhores que os outros por causa da cor da pele. Aí maltratam quem é diferente deles. Ofendem e às vezes até dizem que os outros não têm os mesmos direitos. Mas é fácil perceber que uma pessoa assim não pensa direito. Vamos fazer um teste?
Pense em um amiguinho seu e depois tente lembrar quem é mais alto, você ou ele. Você é o mais alto? E só por isso que você pensa que tem mais direito que eles? Você é o menor? Mas quem disse que os menores podem mais? Isso mesmo, não faz diferença. Os altos e os baixos têm os mesmos direitos. E do mesmo jeito, uma pessoa de outra cor de pele também não é nem melhor nem pior. Todo mundo é igual e tem os mesmos direitos. A pessoa pode ter a pele diferente, o cabelo de outro jeito, os olhos de uma forma que você nunca viu. Mas isso não é motivo para pensar que uma aparência é melhor do que a outra. Sabe por quê? Porque, apesar de sermos diferentes, somos todos seres humanos. E os seres humanos têm os mesmos direitos. E aqui embaixo eu tenho, Todo Mundo é Igual, conversando sobre racismo, de Ivan Alcântara, de São Paulo, Escala Educacional de 2004. Então, só nessa parte aqui, a gente já vê muitas características de um artigo de opinião. Olha só. Aqui eu tenho a assinatura da pessoa, Ivan de Alcântara. Eu já sei quem foi que escreveu esse texto. Ali eu estou tentando justificar, no finalzinho, eu estou tentando justificar porque você tem que aceitar o que eu estou falando para você. Olha, sabe por quê? Porque apesar de sermos diferentes, somos todos seres humanos. Ele está justificando por que a gente não pode ser preconceituoso com pessoas diferentes. Ele deu a opinião dele. Você concorda ou você discorda? Eu concordo. E você, professor Givanilson, você acha o que aí? Com relação... Eu estou falando aqui porque eu estou respondendo o João, Luan, e estão por aqui dizendo que gostam de dar opiniões. Eu acredito que a Anne também está por aqui junto com a gente. Ela não falou, a Anne e a Agatha estão por aqui, mas não responderam se gostam ou não. Mas o João e o Luan já falou aqui que gostam de dar opinião. No caso é para eu dar opinião com relação sobre esse artigo aqui que a gente leu. Eu acho que ele está corretíssimo. Foi muito assertivo aí, eu concordo perfeitamente com essa opinião. Todos nós somos seres humanos, independente aí da cor da pele, ou de opiniões até diferentes, né? A gente vai conviver juntos, tem que ter respeito entre nós. Então, justamente, esse aí foi o argumento final que o autor falou. Todos somos seres humanos. Então, não importa, como ele disse, a sua característica. Se você é alto, se você é baixo, se a sua cor de pele é mais clara, se a sua cor de pele é mais escura, se você usa um penteado de uma forma, se você usa um penteado de outra. Infelizmente, a gente vê isso muito na nossa sociedade. Pessoas ainda justificando o tratamento com outras pessoas por causa do tom de pele, por causa do cabelo, porque um é mais alto, porque outro é mais baixo. Será que isso é correto? Vamos se colocar no lugar ali da pessoa. Vamos pensar. Porque aqui a gente está dando uma opinião, a gente está lendo uma opinião, mas também é importante a gente saber se impor ali. Será que é correto? Você tem que saber. Como é que você vai se impor quando você lê um artigo desse? Você vai ter que se entender como cidadão, como pessoa da nossa sociedade e vai ter que dar a sua opinião em vários momentos, tá, gente? Isso mesmo, não pode deixar só passar por aí, não. Você tem que ser ativo e você tem que dar a sua opinião. Agora, você tem que dar a sua opinião de uma forma coerente. Você não pode dar essa opinião de qualquer forma ali, não, tá? Então, olha só, tem hora da atividade. O que você acha de escrever um artigo de opinião sobre o uso do celular na escola? Esse daqui eu peguei baseado nos que a gente viu aqui. Você não viu o debate? Vai lá assistir o debate. Foi muito bom o debate, gostei bastante. Com as nossas personagens aqui, da EMAD. Gostei bastante daqueles debates, professor Givanilson. Foi muito bom, foi bem disputado, né? Foi uma coisa bem disputada. E essa temática tem aí muita coisa para se falar, né? Vai ter gente verdade. Que concorda, gente que não concorda. É isso mesmo. Então, finalizando aqui, vamos relembrar quais são essas características que você vai ter que ter ali no artigo de opinião? Olha só. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, porque é o que você acha. Vai ter que ter o uso da argumentação, você vai ter que me argumentar, você vai ter que me dar um motivo para eu acreditar em você. Vão ser o quê? Tem que ter a sua assinatura, tá? Não pode esquecer da sua assinatura, não. Pode ser veiculado no meio de comunicação?
Não ou sim, mas se você não tiver, fala lá na sua escola, conversa entre os seus colegas, debate sobre o assunto e depois conta pra gente como é que foi, tá bom? E o nosso tempo, professor Givanilson, já tá acabando. Eita, passou rapidinho, né? Eu tô colocando aqui no chat e já vou avisar para vocês. Não esqueçam de fazer o artigo de opinião de vocês, viu? É verdade, gente. Então, olha, o assunto aqui, ó, tem muita coisa para vocês lembrarem. Se ficar em dúvida, como eu falei, ó, vai lá no nosso canal e acessa novamente. Então, eu vou desejar, ó, um bom dia para vocês, um beijo grande e até a próxima aula.